Não convenceu? Convenceu, porém venceu. Que é o mais importante nesse momento, até pela rodada que foi. Acho que a rodada foi perfeita para o Flamengo no aspecto de resultados. Bahia empatou, Palmeiras perdeu, o Botafogo empatou e o Flamengo foi o único a vencer ali da parte de cima. O São Paulo também empatou, mas eu achei o jogo em que o Flamengo flertou um pouco com a tragédia. Mais do que deveria, no meu ponto de vista. Até o primeiro tempo achei um pouco melhor do Flamengo, muito mais movimentação, achei os jogadores mais soltos também. Só que o segundo tempo, aí as coisas mudaram, o Vitória veio com uma outra postura, começou a marcar o Flamengo lá em cima e aí gerou muita dificuldade ao Flamengo, que passou a deixar a bola um pouco mais com o Vitória. E aí algumas ocasiões de perigo foram criadas pelos jogadores do Vitória. No fim das contas, GV, acho que o grande ponto alto dessa vitória, mais uma vez, a entrada do Gabigol com assistência e o gol do Carlinhos. Tá perdoado, Fernandão? Se não tiver, alguém tá com o coração muito estragado. Tem uma galera com o coração amargo, só vê coisa ruim. Tem uma galera chata, né? Mas uma galera rancinza, né, Mas o pior é que vai continuar mordendo a orelha, como diz nosso querido, morde as costas, como diz nosso querido Didico. Vai continuar mordendo as costas. Quando é assim, amarga, ainda é invejosa, pior, né? Não, é muito legal o jogo de ontem, porque tem duas vertentes bem interessantes. Quando o Vitória começa a ter uma postura diferente, né, Flavinho? Vai pra cima, tira um pouco da tranquilidade dos zagueiros do Flamengo pra sair jogando, o Vitória cresce na partida. E o Flamengo não consegue criar as jogadas pra fazer os gols. Só que aí o Gabriel entra e é diferente do Pedro. São grandes jogadores, mas com características muito diferentes. O Gabriel é um cara que não é referência pra zagueiro. E dificulta, principalmente hoje, quando temos duas linhas de 4 bem definidas, o zagueiro fica sem marcar ninguém. E o Gabriel fica sendo mais um no meio do campo. E quando ele coloca o Carlinhos, o Gabriel fica sendo aquele meia por dentro e o Carlinhos ataca muito bem o espaço para um cara do tamanho do Carlinhos. Imprimir a velocidade que ele imprimiu, cara, é muito legal ver. E o Gabriel muito preciso no passe. Um gol de pênalti decisivo e uma assistência em 2 jogos. E ele já tinha marcado um anulado no jogo anterior. E o gol que foi anulado no jogo anterior. Né? Isso. Ele ficou comemorando isso aí. Tá aí até agora, soube que ele tá chegando na banca. Tá chegando aqui. Mas assim, já tá... Eu ia falar piscando o farol, mas aí vocês iam levar pra quinta série. Já tá dando um farolzinho ali pro Pedro ou ainda não? Não sei se para o Pedro. Talvez uma outra peça, e aí você mexe no modelo de jogo. Mas o Pedro, pra mim, é intocável. Mas acaba ganhando mais minutos, né? O abraço dele no Tite. Assim, a gente fala do Gabriel como um cara que consegue fazer o marketing pessoal muito bem. Mas acho que não tem como ser. Ele foi lá no banco abraçar o Tite, comemorar com a galera. E isso é importante pra caramba pro Flamengo se agrupar. O Landim falou que queria performance, tá aí. Um beijo grande pro José Augusto, marido da Maria, enfermeira, estão lá de Pendotiba. O nome da torcida deles é Urubuteco, a gente ia gostar, bacana, né? Hein? E o Alanzinho, nosso Alanzinho, estava com o Carlos Silva, flamenguista, que é o professor de educação física, o personal lá da academia do condomínio do Alanzinho. Assiste a gente, adora as dancinhas. Então, sintam-se abraçados por todos nós. E esse lance aqui, hein? Vocês anulariam esse lance aqui? Fernandão, ó, Arrasca, desviadinha, voltou. Aí, calma, vou te dizer o que houve daqui a pouco. Arrasca cruzou, Fabrício Bruno, boa noite, toma. Só que aí teve essa coisa aqui, ó. Não sei quem viu isso, mas bateu no outro pé, queria a opinião de vocês. Era pra ser anulado? Era pra ser anulado. Bate nos 2 pés do Arrascaeta, não dá pra brigar com a imagem. É isso aí. Eu não sei se vocês lembram, mas teve um Flamengo e Cruzeiro que o Thiago Neves bateu um pênalti assim, Final valeu. da Copa do Brasil no Mineirão. 2016 ou 17. Tome. Já passou. O errado vai ser errado mesmo se for repetido. O Fernandão tá certo. Não dá pra corrigir. Tem que corrigir. Corrigiu. Tá com o chakra alinhadão, hein? Perfeito. Já vê, é legal a gente falar um negócio. Alinhado. Para um time ser campeão, ele tem que vencer jogando bem e jogando mal. Isso aí. E tem os reclamões da vida aí. Não jogou bem, não convenceu. Porque tem que te convencer a tua mulher em casa, parceiro. O time tem que, vencer as partidas. Se vencer as partidas jogando mal, quando jogar bem, a tendência é vencer também. Não, esse ponto que o Fernandão citou é interessante, que eu entrei ontem no Twitter, né? O atual X. E aí, quando eu tô passando a timeline assim, eu falei, rapaz, eu acho que eu tô vivendo uma outra realidade. Porque parecia, logo depois do jogo do Flamengo, parecia que o Flamengo tinha tomado uma surra do Vitória, que tava na lanterna do Brasileirão e que o Tite era o pior treinador do mundo. Eu falei, caraca, será que eu tô no mundo real? Aí depois eu larguei o telefone e eu voltei pra realidade, graças a Deus. A gente dá sequência então ao nosso programa com ele, Pedro Henrique Torre, falando sobre o Flamengo. Afinal de contas,
E segundo as nossas contas aqui, não é, Pedro? O Flamengo ainda pode terminar o turno à frente do Botafogo, na liderança da competição, se vencer a partida que tem a menos, que é contra o Internacional, por 2 gols de diferença. Mas o que importa é que ontem o Flamengo venceu mais uma fora de casa, Pedro. Exatamente. Tudo bem, Bruno? Um abraço para você, beijo para Mari, enfim, abraço para Prates, para Marra, todo mundo aí do Sport Center. Conseguiu essa vitória suadíssima no finalzinho com o Carlinhos. O Tite bem que avisava depois da partida contra o Criciúma, foi perguntado: você tem agora 2 atacantes, né? Bem, porque o Gabigol tinha feito o gol. Ele falou: 2 não, tenho 3. Então se provou muito forte essa afirmação do Tite com esse gol do Carlinhos no finalzinho. O Flamengo não teve uma boa atuação, mas arrancou ali a forceps essa vitória no finalzinho. 2-1 sobre o Vitória, sobre um triunfo, né? Como dizem lá, um triunfo sobre o Vitória. Então conseguiu arrancar aí. Teve uma rodada favorável, porque o Botafogo não venceu, o Palmeiras acabou derrotado. Então fica a 3 pontos do Botafogo. Sabe-se lá quando esse turno para o Flamengo vai acabar, porque esse jogo com o Internacional tem que ser marcado devidamente ainda. Mas está ali, está na briga, muito bem na briga, sobreviveu bem no período de Copa América, teve uma boa atuação, e o Gabigol mostrando que de fato melhorou bastante, né? Teve o gol de pênalti na última partida, decisivo, está se movimentando melhor, e ontem o passe para o gol do Carlinhos. Mas o Tite falando bastante aí sobre essa vitória do Flamengo, esse sentimento que o Flamengo ainda brigando, e o Carpini, o técnico do Vitória, Thiago Carpini, ex-técnico do São Paulo, falando também sobre esse impacto no finalzinho, assim, que o Vitória estava com um pontinho garantido, interrompendo a sequência negativa, mas acabou sofrendo um baque. A gente ouve agora os 2 técnicos da partida de ontem. Primeiro tempo, sim, consistente, equilibrou e teve melhor até os 15 minutos. Do segundo, retomamos, estávamos na início de fazer o segundo, tomamos o gol, mas tivemos a força, pela qualidade técnica dos atletas e também pela mexida, pela reorganização de fazer o segundo gol, um resultado, ao meu entender, justo daquele que foi o desempenho. O resultado de desempenho, o resultado do placar, para mim, ele teve junto. Tá, então, o Carpini e o Tite analisando que foi um desempenho até aceitável do Flamengo, pelo menos para consumo externo, esse discurso do treinador. O Flamengo folga hoje e aí depois retoma as atividades amanhã. No domingo, Atlético Goianiense, o Lanterna, em casa no Maracanã, que é o jogo que antecede o início da sequência, com mata-mata e tudo mais. Então vamos ver como é que o Tite vai se portar, vai começar a revezar um pouco o elenco, vai começar a poupar um pouco os jogadores, utilizar bastante. A gente vai saber a partir de amanhã, na reapresentação no Ninho do Urubu.